Então vamos trabalhar com densidade. O que é densidade? O professor lá passa no quadro. Densidade é D, não fala nem o que é, só coloca as letrinhas. É D, que é igual a M sobre V. O que isso significa? Tá, falando que, só lendo aqui, você falaria que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Mas tá, e daí? Bom, basicamente, a densidade é o quanto um corpo com determinada massa vai ocupar no espaço. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui das estrelas. Né? As estrelas, durante a sua vida, são um exemplo. Elas fundem hidrogênio no núcleo. Beleza? Elas fundem hidrogênio no núcleo para gerar energia para elas continuarem brilhando e, enfim, continuar vivendo, entre aspas. Só que chega um ponto que as estrelas já são tão massivas que elas explodem, elas colapsam. Então, essa estrela vai virar um monte de gás em meio ao espaço. E esses gases, por estarem tão densos, eles vão começar a serem puxados pela gravidade, né? Eles vão começar a ser puxados pela gravidade, gerando essa bolha de gás aqui, né? E isso é tão forte, mas tão forte que toda essa massa está tão comprimida por causa da gravidade, que ela vai gerar um campo gravitacional tão forte que nem a luz vai conseguir escapar, né? É isso que gera os buracos negros. Bom, isso foi só um exemplo, mas eu acho que é o melhor exemplo que pode se dar de densidade, que é basicamente isso. Os buracos negros, por exemplo, são corpos muito densos, porque eles têm muita massa, mas eles são muito comprimidos no espaço. Então, quando você diz que um corpo tem muita densidade, você está dizendo que esse corpo tem muita massa que está comprimida em um espaço muito pequeno. O que é volume? Volume é o quanto um corpo ocupa no espaço, né? Pode-se colocar assim: quanto espaço quanto espaço se ocupa, né? Quanto um corpo vai ocupar no espaço, esse é o volume. E a massa é quanta matéria tem no corpo, né? Então pode-se dizer aqui que no meu corpo eu tenho 55 quilogramas ou não. Nós vamos colocar 55 quilogramas, beleza. Então eu tenho uma massa de 55 quilogramas que ocupa um determinado espaço. As pessoas, elas não são seres densos, né? Porque elas têm determinada massa delas, mas toda essa massa está distribuída lá no corpo da pessoa. Então, então assim, é um corpo não muito denso. Ele tem determinada massa que está distribuída uniformemente. Logo, a gente sabe que para você determinar a densidade, o quanto a massa de um corpo vai estar comprimida, você precisa saber da massa, você precisa quanta matéria tem nesse corpo, né? Eu dei o exemplo aqui de 55 quilogramas. Sabendo quanta matéria você tem nesse corpo, você precisa saber quanto espaço esse corpo vai ocupar, quanto ele vai estar comprimido no espaço. E quanto mais comprimido, mais denso ele vai estar. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos falar que tem um corpo aqui de massa 70 quilogramas, beleza? Isso é importante colocar as unidades aqui de medida, tá? Tá, de massa 70 quilogramas, que ocupa um volume de, vamos colocar aqui, 35 metros cúbicos, legal? Tá. Tá, isso significa que esse corpo tem uma densidade. Quanto que é 70 dividido por 35? É 2, né?
Então, ele tem uma densidade de 2 quilogramas que ocupam 35, por centímetro cúbico, né? Então, a cada centímetro cúbico, ele vai ocupar 2 quilogramas. Esse corpo é muito denso? Bastante, né? Porque... esse corpo é bastante denso. Porque ele vai... Não, desculpa, esse corpo é pouco denso, né? Porque ele tem pouca massa ocupando o espaço, né? Agora vamos supor aqui que ao invés de 2 quilogramas, fosse 40 quilogramas ocupando a cada centímetro cúbico. Isso aqui já é um corpo muito denso, porque ele tem muita massa ocupando pouco espaço, né? Olha esse corpo aqui não, ele é tranquilo, ele ocupa 2 quilogramas a cada centímetro cúbico. Ele não ocupa muito lugar no espaço, então ele é pouco denso. Bom, sabendo disso, a gente sabe que esse corpo tem a densidade de 2 kg por centímetro cúbico. Então, o quanto ele ocupa no espaço, o quanto ele é comprimido no espaço é 2 kg por centímetros cúbicos. E com isso dá para trocar os valores, colocar mais valores aqui, mas a ideia é a mesma. Agora, tem algumas situações em que você quer saber... Em que você quer saber, por exemplo, eu sei que aqui é 2... Eu vou pegar o exemplo daqui. Eu vou pegar esse corpo aqui, que ocupa 2 kg por centímetros cúbicos. Então a gente já sabe que essa... Só focar aqui... Tá. Então a gente sabe que essa é a densidade dele, certo? Mas vamos supor que alguém fala assim, tá, eu sei a densidade, mas eu quero saber quanto esse corpo ocupa no espaço. Aí você fala, beleza, cara, o que você sabe sobre ele? O cara vai falar, eu sei que a densidade dele é de 2 kg por centímetros cúbicos e que ele tem uma massa de 70 kg. Mas eu quero descobrir o volume dele, tem como você me ajudar? Pô, claro. A gente sabe que densidade é igual a massa dividido por volume. Logo, pelas equações de segundo grau, desculpa, de primeira, equações aqui primárias, né? A gente sabe que se eu passar esse V aqui multiplicando, vai ficar 2 kg por centímetro cúbico vezes V, certo? E passando esse 2 kg por centímetros cúbicos para cá, ó, deixando o volume aqui, ó, quietinho na dele, a gente sabe que, e dividindo aqui, né, ó, vai dar uma divisão aqui, correto? Vamos dividir isso aqui. Ó, por isso que é importante colocar as unidades. Quilograma com quilograma não é a mesma coisa? Então, se eu dividir eles, não vai dar 1? Então, pode cortar. Tira esse quilograma daqui. 2 centímetros cúbicos dividido por 70 é 35, né? Então, o volume disso aqui, desse corpo, é 35 centímetros cúbicos, né? Quanto que eu falei que tinha ali? Volume de 35 centímetros... Na verdade, eu coloquei em metros cúbicos, né? Desculpa. Mas quando eu falei que tinha aqui, 35 centímetros cúbicos, né? De volume. E eu consegui achar a mesma coisa por essa relação aqui. É a mesma fórmula, só que ele só me deu a densidade e a massa. Mas usando as propriedades que a gente sabe das equações, a gente consegue descobrir o volume. Assim como se ele desse a massa, assim como se ele desse só a densidade e o volume. A gente conseguiria descobrir a massa, porque aqui, ó, vamos supor que ele desse um determinado valor da densidade aqui, um determinado valor do volume. Você passaria esse volume aqui multiplicando e aí pronto, você descobriria a massa. Então é a mesma coisa, essa fórmula aqui é bem prática, né? Mas eu acho que entendendo assim ela fica bem mais legal de
de usá-la e de saber quando usá-la, né? Então, é isso aí.